E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Cadu e hoje eu tô aqui para mais um vídeo, o segundo do canal, para estar falando sobre os melhores jogos que eu joguei em 2025, aproveitando que a gente tá no começo do ano. Logo em breve eu vou estar lançando mais um vídeo falando sobre os melhores consoles para você ter em 2026, então se inscreve e acompanha, que eu vou estar aqui dando a minha opinião e no próximo também. E se você tá chegando nesse vídeo pela primeira vez, aproveita, entra no canal, dá uma olhada no meu primeiro vídeo, por mais que ele tenha ficado meio ruim, por conta que o meu celular, ele tinha uma película e quando eu coloquei, a moça colocou errado. Parte da película ficou em cima da câmera, então acabou ficando aquela sombra tosca bem aqui no canto. Mas agora tá melhor, eu troquei a película, espero que agora a gente só tenha progresso daqui pra frente, beleza? Então vamos lá, eu vou começar falando sobre o primeiro e melhor jogo que eu joguei em 2025, que é o Expedition 33. Cara, assim, não tem muito o que falar, né? É o jogo do ano, é o jogo, na minha opinião, mais absurdo que foi lançado, principalmente por ele ter sido, cara, indie, sabe? Ah, por mais que tenha toda aquela questão do indie, do alto investimento e tudo mais, e papapá, cara, foi feito por um estúdio independente, que era da Ubi. Toda a história desse jogo, não do jogo em si, mas por trás do desenvolvimento, ela é muito impactante, cara. Você olha pra isso e você fala, caramba, é isso que a indústria precisa, sabe? É, é bizarro, é simplesmente bizarro. E a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse jogo, eu não tinha entendido, mas um amigo me disse, pô, esse jogo revoluciona o RPG. E da primeira vez que eu toquei, eu pensei, pô, mas revoluciona como? Eu só tinha acabado de começar o jogo. Eu fui jogando e eu fui entendendo. Cara, ele revoluciona. Não porque ele traz uma mecânica inovadora, nova, que nunca foi vista, mas porque ele faz aquilo que já existia, mas faz de uma forma que, sabe, muito diferente do que já fizeram. Ele implementa, por exemplo, uma mecânica Souls de você decorar os movimentos dos chefes e você ter que acertar o parry, né? Por exemplo, tem o Sekiro, que a mecânica principal é o parry. Isso faz sentido, até que faz sentido dentro do Souls. Cara, no RPG não. Você até tem alguns jogos que exploram isso. Um que eu joguei e gostei bastante, que é o Sea of Stars. Você tem um momento de você acertar o botão e você dá mais dano, recebe menos dano, mas nenhum jogo, pelo menos que eu tenha visto, faz como ele fez. Porque isso se torna uma parte importante do jogo. Se você não fizer, você não passa desse boss. Se você não conseguir se adaptar a isso, se você não decorar os movimentos dele, as animações, você não passa daquele boss. Eu entendi isso quando eu passei pelo mímico pela primeira vez, cara. Aquele que fica, sabe? Cara, aquilo lá foi bizarro. Porque eu encontrei ele e falei, cara, eu não estou forte o suficiente para passar desse cara. Eu não tô pronto. Mas eu fui no mesmo nível e falei, não, vou tentar mais uma. Aí eu tentei decorar os momentos em que eu devia me defender, esquivar e acertar pra dar mais dano, explorei mais combos e eu passei muito fácil. Entende? É muito incrível isso. O jogo te ensina e te adapta de uma forma muito natural, além da arte que é muito linda. É um jogo perfeito. Se você não jogou, jogue, cara. Sim, maravilhoso, pelo menos isso na minha opinião. Tem as pessoas que vão dizer que não gostaram, que é um jogo simples e tudo mais, beleza. Respeito a opinião de todo mundo. Mas na minha opinião, jogaço. Jogaço. Cinema. Ó, cinema. O segundo jogo, então, sem enrolar muito, que eu queria estar trazendo pra vocês é Baldur's Gate 3. Aí você para e pensa, ué, mas Baldur's Gate não lançou em 2025, lançou em 2024. É. Aí é um ponto muito legal da minha lista, que pelo menos é o que eu penso. Cara, você não precisa jogar os jogos que estão lançando no ano. Ah, jogo bom é só aquilo. Não, sabe? Você pode jogar. Cara, na história, gente, tem uma variedade de jogos que já foram lançados. Você tem toda essa biblioteca para você explorar, conhecer jogos novos, gêneros novos, e muito mais. Entende? Você não precisa jogar o jogo que foi lançado naquele ano. E é muito disso que a minha lista vai ser baseada.
Eu joguei Baldur's Gate 3 ano passado. Eu comprei e joguei. E cara, assim, desde o primeiro momento que eu vi um trailer do lançamento, eu quis jogar esse jogo. Não porque eu conheci os jogos anteriores, pra ser sincero, eu nem tive muito contato. Mas você não precisa ter nenhum contato com os jogos anteriores pra jogar esse. Você só pode entrar e se divertir. Isso é mágico. Além do mais, eu jogo RPG de mesa. E meu jogo principal é o D&D. Cara, é demais, mano. Eu fiquei muito feliz. E quando eu comecei a jogar, aquela sensação de estar realmente jogando um RPG de mesa, mas na televisão, no meu controle, sem precisar marcar uma sessão infernal, tentar encaixar o calendário de todo mundo. É muito bom, cara. Tipo, você não depende de outras pessoas pra jogar, mas você consegue jogar sozinho. Fazer a sua própria campanha, viver a sua própria história da sua forma, com uma liberdade imensa. Que é o que esse jogo proporciona. Por isso ele tá no meu top jogos de 2025. Beleza? Meu terceiro jogo que eu mais gostei de ter jogado. Meu top de 2025 foi mais um jogo que não foi lançado ano passado. Elden Ring. Assim, esse jogo é o primeiro Souls que eu tive um contato. Minto, na verdade foi Sekiro. Só que eu não consegui me adaptar muito bem a Sekiro. Aí o segundo foi um que lançou no Game Pass. Não vou me lembrar o nome ao certo. Shong, alguma coisa. Enfim. Elden Ring tá sendo meu terceiro Souls. Só que foi o primeiro que eu peguei pra jogar de verdade. Me adaptar. Tentar explorar. Que é uma coisa que ele trouxe de novo para as outras, em comparação às outras franquias, que é a questão do mundo aberto, né, do mapa aberto. E é maravilhoso. Como eu falei, a arte, cara, é muito bom. Às vezes você chegar em algum lugar muito impactante, você ter aquela primeira vista, você olhar todo aquele cenário e nossa, maravilhoso. Maravilhoso. É assim, é o que dá pra falar, ele não tem gráficos incríveis. Beleza. Mas a arte desse jogo é linda. E é um ponto que muita gente se pega questionando. Eu vi o trailer lá de The Witcher 4 e eu só li os comentários. Nossa, os gráficos desse jogo parece que vão estar absurdos. Jogão. Tipo, a galera já tava se baseando em como o jogo vai ser pelos gráficos. Tipo, eu não acho que funciona muito bem assim, sabe? O jogo, pra ser bom, tem que ter gráficos excelentes, ultra realistas? Eu acho que não. Até porque eu me baseio muito na arte do jogo, sabe? Eu gosto muito de apreciar isso. Você olhar e você vê um diferencial, entende? Quando eu falo arte, eu não tô falando de fotorrealismo, o mais próximo da realidade possível. Eu tô falando de arte mesmo. É foda falar arte de verdade, porque o que é arte, né? Mas você olhar pra alguma coisa e aquilo te causar um impacto, entende? Você perceber que todo aquele cenário foi planejado pra ser daquela forma, como é em Elden Ring, com aquela árvore gigantesca, né, a Tervore. Você em qualquer lugar do mapa você consegue encontrar ela. E o mapa, todo mundo é planejado pra ser daquela forma. Sabe? Você olha, você fica maravilhado e tudo orna. A transição dos cenários é muito bem feita. A entrada pras dungeons, os lugares escondidos, tudo parece que foi feito. É um mundo que tá começando a cair em ruínas, mas você percebe que ele era muito mágico, que ele era muito vivo, que ele é muito cheio de coisas. E você consegue pensar, cara, como era esse mundo antigamente. Se eu tô vendo a ruína, como era a era de ouro desse mundo, sabe? Isso é incrível. É o que eu valorizo num jogo. Ele conseguir te trazer esse impacto, essa força que te marca. Que daqui 5, 6 anos você vai olhar e você ainda vai ver o diferencial. Porque se você foca muito no realismo em um jogo, beleza, é inovador pra época. Mas com o tempo, a tendência é ficar menos. Ficar pra trás, sabe? Assim como foram jogos antigos que ficam pra trás em relação aos de hoje. Talvez eles te impactem no momento, mas quando você vai rejogar ele, por exemplo, você não tem o mesmo impacto. Bom, isso para alguns jogos. Um quarto jogo que eu vou estar trazendo na minha lista é Red Dead Redemption 2. Eu tô olhando pra cá porque é minha colinha que tá ali do lado, beleza? Mas
Eu ia falar desse jogo mais pra frente, mas eu vou falar dele agora, que encaixa muito bem, que é Red Dead Redemption 2. E cara, ele mistura perfeitamente essa questão do fotorrealismo, de parecer real. Só que ele traz outra coisa que é muito importante, a arte. Ele tem uma arte que acompanha isso, e é a proposta dele. Ele faz isso de forma pensada, de forma estratégica, para que você olhe para tudo e sinta esse impacto, essa realidade. É tudo lento, porque tem que ser lento, para você apreciar. O jogo, ele só te dá, pelo menos pra mim, quando eu joguei, ele só te dá uma viagem rápida lá pro final do jogo, quando você tá acabando a campanha, cara. Por quê? Porque pra você ir de uma missão pra outra, fica em pontos assim, saca? Você tem que andar tudo isso a pé, sem viagem rápida. Você até tem um modo que você anda automático com o cavalo, né? Enquanto você fica na câmera cinematográfica. Mas até isso é pensado. Porque é uma câmera que vai mudando os ângulos e vai te dando outra perspectiva do ambiente que tá ao seu redor. Você consegue estar sempre apreciando aquilo, cara. É feito para você apreciar, ter paciência e aproveitar o jogo. E é isso que é muito impactante em Red Dead, na minha opinião. Além do que, eu acho que ele faz uma coisa que foi o primeiro jogo que eu vi fazer, que é conseguir fazer você entrar de verdade no personagem. Não só pela história que você acompanha na história principal, aquelas coisas que vão te impactando e tudo mais, mas pelos momentos que você vai vivendo. Você tá ali andando com o seu cavalo, você resolve caçar pra doar pra gangue e alimentar, pra não faltar comida, pra ajudar a contribuir. Além do diário, cara. Assim, pra mim o diário é uma sacada genial. Por quê? Porque ali estão os pensamentos do Arthur Morgan. Entende? Você abre e lê aquilo. E aí, quando eu li pela primeira vez, eu falei, caraca, eu tô conhecendo um outro Arthur, que era o que eu tava jogando. É um cara que tem sentimentos, pensa, e você percebe que ele é muito mais vivo do que você tava vendo até o momento. E isso é incrível. E, enfim, sem enrolar muito, que eu não quero que esse vídeo fique muito longo, mas o meu quinto jogo favorito de 2025 é um jogo que eu joguei lá no Play 2. Antes de eu comprar o meu Xbox, eu comecei por um Play 2, comprei um Xbox One, depois eu fui pro Series S, que é o que eu tenho agora. E assim, eu joguei Final Fantasy XII no Play 2. Cara, aquele jogo já era maravilhoso no Play 2. E eu ficava maravilhado com aquilo, porque é um RPG de turno, só que ao mesmo tempo ele mistura meio em tempo real, você consegue mexer os personagens. Eu não vou conseguir passar muito bem como ele funciona, mas é muito dinâmico, é muito legal, traz muita estratégia. Tem aquele mundo aberto dele que é maravilhoso, gostosinho de jogar. E assim, eu fico encantado porque eu joguei muito. Eu jogava acompanhando um guia, porque eu não sei inglês, pelo menos ainda não. Mas eu ia acompanhando e ia vendo aquilo, as possibilidades, as estratégias, cada detalhe, como ele é muito pensado. Tem uma infinidade de coisas que são detalhes assim, que, cara, é muito divertido, é muito marcante, impactante e faz você querer explorar mais, sabe? O foco às vezes não é nem a campanha principal, mas as hunts que você faz, os monstros que você vai atrás pra tentar ficar mais forte, tentar se desafiar, porque tem bosses muito divertidos. Isso que é legal. A variedade de estratégias, a variedade de monstros, o que você consegue fazer com os personagens, as classes. E foi o Final Fantasy XII The Zodiac Age que eu joguei. E assim, é espetacular. Eu adoro esse jogo. É muito, muito bom. Beleza? Recomendo demais, caso você nunca tenha jogado e você goste de RPG, né? Se não for muito bem a sua praia, é melhor deixar de lado. Beleza? Vamos lá então pro sexto jogo, que é mais um da Rockstar, que é um jogo de muito tempo atrás, mas que ele é muito em alta até os dias de hoje, pelo menos até o final desse ano ou ano que vem, que é o GTA V. Cara, que jogo maravilhoso! Eu não tenho nem palavra, sabe? Eu sempre tinha ouvido falar, a galera falando, eu sempre acompanhei todo mundo comentando sobre.
O único GTA que eu tinha jogado mais ou menos foi o GTA San Andreas, mas eu joguei muito pouco, só com alguns primos, porque minha mãe não deixava eu jogar, porque ela tinha medo e tudo mais. Lógico, é um jogo muito pesado, não é pra crianças, ela fez certo. Mas eu não tive muito contato na minha infância, então eu não conhecia muito bem os GTAs. Eu joguei um pouco o 4 e aí eu falei, cara, eu vou dar uma chance pro 5. Peguei numa promoção, paguei baratinho, falei, vou experimentar. E eu encontrei um dos melhores jogos já feitos pela Rockstar, cara. É incrível o que ele fez tanto tempo atrás. Além de que, cara, ele funciona até os dias de hoje. Tem jogos que não tem a qualidade que esse jogo tem. Esse jogo foi lançado para Xbox 360, cara. 360. É que deu um delay porque eu achei que fosse pro One. De tão perfeito que ele é, mas não. Ele é 360. E funciona até hoje no Series S, X, no Play 5, cara. Os gráficos, assim, podem até não ser os mais maravilhosos, mas funcionam até hoje. Não incomodam, não atrapalham. A história é perfeita. É uma história que funciona ainda. Você entende as referências. É muito atual, sabe? É um jogo muito bem pensado, um mundo aberto e maravilhoso. Uma das coisas favoritas que eu gostava de fazer era ficar andando de carro lá e só ouvindo as músicas, sabe? Enquanto você tá indo de uma missão pra outra. Eu nem usava, tinha a viagem rápida, mas eu nem me importava em usar, porque, cara, era muito gostoso. Você tentar desviar dos carros, às vezes você tentar seguir as regras, né? As leis do trânsito. Às vezes você tacar o foda-se e atropelar todo mundo. É muito divertido. A história, os personagens. Eu só cometi um pequeno erro no final, mas eu não quero falar sobre isso. Porque a gente vai pro meu sétimo jogo, que eu mais gostei de jogar em 2025, que foi It Takes Two. Que é aquele jogo de casal, sabe? E eu joguei com a minha namorada. E, cara, é um jogo muito divertido. Assim, ele é muito gostosinho. Você consegue aproveitar o tempo fácil. São os puzzles que, se a pessoa tem um pouquinho de conhecimento de videogame, ela vai conseguir fazer. Se às vezes ela não tem, ela consegue pegar rápido e consegue acompanhar, assim, fica uma coisa maçante dos dois discutindo o que tem que fazer. Pelo menos até o ponto em que a gente jogou, a gente não zerou ainda. Mas a gente tá jogando e tá sendo muito divertido. E proporciona esse momento, né, em casal. Com família. Não precisa ser com uma namorada, pode ser com seu irmão, sua irmã, algum familiar. Isso é muito divertido, cara. Os jogos que mais marcam geralmente são esses, que proporcionam momentos com os amigos, com a família. E eles conseguem trazer memórias, né? Porque no fim a gente leva isso, memórias. E por isso que esse jogo tá no meu top jogos que eu joguei em 2025. Eu tenho aqui que comentar mais um que eu esqueci de anotar. Mas não é porque eu esqueci que ele é pior que os outros, não. Muito diferente disso. Que foi o Pokémon X. Pokémon X. XY, né? Eu joguei a versão X no meu Nintendo 3DS, que tá aqui. Deixa eu pegar. Meu Nintendo 3DS. Que eu fiz um vídeo comentando sobre. Será que vale a pena ainda em 2026? Eu comentei no meu canal, se inscreve aqui embaixo, entra lá, vê o vídeo. Eu sei que a qualidade não tá das melhores, mas lá eu te falo tudo que eu achei, se vale a pena ou não. Vale a pena olhar, tá? Beleza? Obrigadão. Foi lá, vai depois desse vídeo, tá? Vamos terminar. Um último jogo então que eu vou trazer, que eu mais gostei de jogar ano passado, foi Pokémon X, cara. Que jogo gostoso. Eu já joguei a franquia Pokémon pelo meu celular. Muito tempo atrás eu joguei o Fire Red. Eu joguei quando eu tinha 14 anos, hoje eu tenho 23. Então, quase 10 anos que eu joguei, eu não lembrava de nada. Fazia muito tempo que eu não jogava Pokémon. Aí um amigo meu postou uns vídeos de Pokémon. Eu falei, cara... Ele falou, cara, eu tô com hiperfog em Pokémon. Eu falei, mano, você me atiçou também. Comecei a assistir o anime. E aí deu vontade. Eu falei, cara, vou ter que jogar. Aí eu baixei uns emuladores no meu celular, comecei a jogar algumas versões no meu celular. Comecei jogando o Soul Silver, tá? Jogo muito bom, gostosinho, supimpa. Só que aí surgiu a oportunidade de eu estar comprando esse 3DS. E aí eu consegui baixar o Pokémon X, que eu sempre vi, né? As mega evoluções, sempre tive meio que esse sonho. Eu pude jogar e... Assim, por mais que ele é muito fácil, tá? Ele é bem fácil.
É uma coisa que a galera falava. Eu não acreditava muito, mas perdoa se vibrar, que eu esqueci de desligar o vibrador do celular. E, burrice. Mas é um jogo que, cara, eu via a galera falando. Eu via as versões. Eu via as versões em séries, mas não do Pokémon, do Cobblemon, Pixelmon, que a galera fazia no Minecraft, né? Que tinha o Manic, o Mike, o Juan, esses caras. E era muito divertido. Eu vi as Mega Evoluções por lá, pelo Minecraft, que é um jogo que eu comecei a jogar em 2026, por isso não tá na minha lista. Mas se eu tivesse começado um pouquinho antes, com certeza estaria, porque Minecraft é supimpa. Mas voltando pro Pokémon, cara, eu via pelo Pixelmon, na série de Pixelmon do YouTube, sabe? E era muito divertido. E quando eu via as Mega Evoluções, eu falava, caraca, meu, eu queria muito isso. Aí eu descobri que era desse jogo. Eu falei, cara, eu tenho que jogar esse jogo. E eu joguei. E é perfeito. É perfeito, cara. Assim, tem seus pontos, assim, que a galera reclama. Cara, eu joguei igual você bebe água, refrigerante, cara. Eu devorei esse jogo. Eu tinha dia que eu acordava de manhã, jogava até de tarde. Tinha dia que eu tava trabalhando, eu tava pensando nesse jogo, eu falava, caraca, mano, como é que eu vou montar meu time? Caraca, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que subir meu Pokémon de nível. E assim, é só elogios desse jogo, galera. É muito bom. Assim, eu recomendo de verdade. Beleza? Talvez se você não tiver um 3DS, você pode estar jogando para um emulador, dando algum jeitinho, né? Assim, vocês sabem, né? Mas é isso. Hoje eu tô aqui pra falar sobre isso. Esses foram os melhores jogos que eu joguei em 2025. Eu sei que podem não ter sido os jogos do ano passado, que lançaram ano passado. Talvez algumas pessoas fiquem meio assim por conta disso. Mas, cara, nem tudo se resume ao que tá no momento, tá? Tem uma palavrinha que tá sendo muito usada, pelo menos eu aprendi recentemente. E parece que fez parte da minha vida por muito tempo depois que eu aprendi, que é o FOMO. Você não precisa seguir o FOMO, você não precisa fazer o que as pessoas estão fazendo. Você pode muito bem aproveitar as coisas. Porque se você quer jogar videogame, se você quer jogar jogo, se você quer aproveitar alguma coisa, assistir filme, assistir séries, ouvir música, você não precisa fazer só o que tá no momento. Você pode muito bem ir atrás das suas coisas, as coisas que conversam com você. Porque no fim é isso, é sobre ser você. Não pros outros, mas você pra você estar bem, pra você se sentir bem, certo? Porque se você tenta atender a expectativa dos outros, você acaba se perdendo e você não sabe mais quem você é. Por isso que eu te digo, se você quer realmente jogar, se você quer criar esse hábito de jogar, se você sempre viu a galera jogando e fala, cara, jogar deve ser muito divertido, mas eu não tenho paciência. Talvez porque você jogue o que as pessoas estão falando. Você não encontrou ainda o jogo que é pra você. É por isso que eu falo, jogue o que te agrada, certo? Não joga o que o pessoal tá falando, joga isso, joga aquilo. Você tem que encontrar o seu gênero. Pode ser de tiro, pode ser MOBA. Cara, ano passado eu tava viciado em MOBA. Eu joguei muito Wild Rift no celular. E assim, você não precisa seguir o que a galera fala. Todo mundo fala, não jogue Wild Rift. Eu também falo, não joga. Mas é muito divertido, tá? Enfim, é isso. Você não precisa seguir a manada. Seja você mesmo sempre. Beleza, pessoal? Muito obrigado pra quem viu esse vídeo, pra quem assistiu até o final. Desculpa eu falar muito. Espero que tenha servido de alguma coisa, de alguma lição, de alguma inspiração pra você jogar. Talvez a maioria já tenha jogado esses jogos. Até porque eu comecei a jogar videogames há pouco tempo atrás, alguns anos atrás. Eu sempre joguei quando era pequeno, mas eu tive um hiato aí que eu tava mais viciado em animes, mangás. E agora eu tô voltando pros videogames. Mas não tem como. Faça tudo no seu tempo. Eu mesmo comecei a jogar Red Dead em 24, quando tinha o Xbox One. Aí eu fiquei muito tempo sem jogar, eu falei, cara, eu vou voltar. E quando eu voltei foi maravilhoso. Eu pensei, poxa, por que eu parei com isso? Entende? Então faça no seu tempo. Eu mesmo tô começando aqui o meu canal. Tá sendo no meu tempo. Eu sei que tá simples ainda. Tá sendo tudo no meu quarto. Gravando com meu celular. Tentando improvisar esse microfone. Não sei como é que vai ficar o áudio desse vídeo. Espero que não cague. Mas
faça tudo da melhor forma que você puder. E pode até não ter nada a ver com o que eu falei até agora, mas, cara, seja você mesmo. Aproveite as coisas da forma como você quer aproveitar. Desde que não faça nada errado, desde que não prejudique ninguém. Não, não há mal em fazer o que você gosta. Beleza? Muito obrigado. Se inscreve aqui pra incentivar esse youtuber iniciante. Mais em breves eu vou estar fazendo live na Twitch. Então eu vou deixar o like. Às vezes foge a palavra na cabeça. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário, fixado. E me dá essa moral. Beleza? Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!